Glória a Deus, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 14. A versão, Kerlon, é ACF, capítulo 14, versículo 16. Versão ACF. Amados, hoje eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o Espírito Santo de Deus. Um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Eu queria que hoje você saísse daqui entendendo, assim, profundamente a importância do Espírito Santo de Deus. Não conhecendo, né, porque há muito que falar sobre o Espírito Santo de Deus, mas que você saísse daqui hoje convicto, com certeza, assim, do tamanho, da importância do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos, então, João, capítulo 14, versículo 16, na versão ACF. Coloca aí para a gente ler juntos, olha só. Versículo 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, né? Já está falando do Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito de verdade, olha, já disse que Ele é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, olha só, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, Jesus falando com os discípulos, né? Porque ele ia deixar o Espírito Santo. Voltarei para vós. Agora versículo 23. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Está falando, né, de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Agora no versículo 26. Versículo 26. Mas aquele Consolador, está falando do Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amados, há muitos anos atrás, 1903 antigamente, quando iniciou-se no Brasil a teologia, onde nós começamos a ter acesso ao curso de teologia, e nós começamos a estudar, fazer um curso de teologia, e nos cursos de teologia começaram a nos instruir, a nos ensinar, e que o Espírito Santo de Deus era a terceira pessoa da Trindade, e que era uma pessoa. Essa forma de ensino, essa forma de trazer, de falar do Espírito Santo, trouxe, né, porque a gente, dava para mim sentir a tristeza do Espírito Santo ao ver quando esse assunto era colocado de forma incompleta. Vou explicar para os irmãos entenderem. Primeiro, nós precisamos saber que o Espírito Santo de Deus, ele não está classificado em segundo ou terceiro lugar, porque o Espírito Santo de Deus é Deus. Entenda isso, o Espírito Santo de Deus é Deus, e Deus, ele está, vamos dizer assim, ele é 3 em 1, né? Às vezes fica complexo para a gente tentar entender, mas ele é Pai, Filho e Espírito, não é em primeiro lugar um, segundo lugar outro e terceiro, como se fosse algo subalterno, e não é. Os três, eles Deus, né? São Deus, é Deus. E quando nós colocamos ele em terceiro lugar, eu compreendo alguns comentários da teologia, mas só quero deixar que você entenda, ele precisa estar em primeiro lugar, junto com o Pai e com o Filho. Não podemos colocá-lo, talvez por esse ensino, mesmo que não foi de forma pensada, mas talvez faltou discernimento, as pessoas começaram a desprezar,
a vida, o agir do Espírito Santo de Deus, em especial o agir do Espírito Santo de Deus na igreja. Aí as pessoas começaram, olha só, o ensino é correto quando ele é bem explicado na teologia, mas da forma que ele é comentado, ele fica incompleto e traz uma compreensão equivocada ou incompleta para nós. Diz assim, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Não, queridos, me perdoe, mas veja bem, o Espírito Santo de Deus é Deus, e se Ele é Deus, Ele não é como uma pessoa humana. Eu sei que estão falando de uma personalidade, mas veja bem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu e você, todos nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, não é o Espírito Santo que é como nós, somos nós que somos como o Espírito Santo de Deus. Somos nós que temos personalidade como Deus, como o Espírito Santo de Deus. São nós que temos sentimento como Deus, não é o contrário. Então, queridos, que nós venhamos colocar o Espírito Santo de Deus no seu lugar devido, porque toda obra, toda ação da igreja, ela está, vamos dizer assim, firmada nas ações e na presença do Espírito Santo de Deus. Olha, querido, é tão importante a ação do Espírito Santo de Deus, porque na criação o Espírito Santo de Deus estava presente, ou seja, sem a presença do Espírito Santo de Deus, quem sabe não haveria a criação. Quando criou o homem e a mulher, Deus diz, façamos. Quem que é esse façamos? Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, provavelmente, eu e você, a humanidade não existiria. Quando Deus soprou nas narinas do homem, a vida veio através do Espírito Santo de Deus. Olha a importância, meus amados, do Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, talvez nós não teríamos a palavra de Deus. Então, nesta noite, queridos, amados, eu queria lhes chamar essa atenção para isso, a importância do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Olha só para confirmar que Ele é Deus, né? Nós já estamos falando aqui, Mateus 28, 19, na mesma versão ACF, nós vamos ver, Mateus 28, 19, diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está colocado, o Espírito Santo está colocado junto com o Pai e com o Filho. Nós entendemos que Ele é Deus. Glórias a Deus. Olha só, 2 Coríntios 13, 14, mais uma vez nós vamos ver o Espírito Santo de Deus sendo colocado como Deus. 2 Coríntios 13, 14, capítulo 13, versículo 14, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, olha só, Jesus, o amor de Deus, é a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Mais uma vez aqui ele é colocado como Deus. Então o Espírito Santo de Deus é Deus. Aí você pode perguntar assim, pastor, como nós podemos receber o Espírito Santo de Deus? Efésios 1:13, coloque por gentileza na versão Nova Linguagem, NTLH, Efésios 1:13. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com Deus, e essa intimidade é com o Espírito Santo de Deus. Olha só, Efésios 1:13, a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, ou seja, quando nós ouvimos a pregação,
Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Ou seja, quando nós ouvimos a pregação, então nós precisamos ouvir a pregação, depois, olha só, nós vimos aqui, e cremos em Cristo, então não basta ouvir, nós cremos em Cristo, aí Deus pôs em nós, o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada dentro de mim e dentro de você. Agora você imagina assim, você e eu somos pecadores, esse corpo corruptível, voltado para a corrupção, mesmo assim, Deus mora dentro de mim e Deus mora dentro de você pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus mora aí dentro de você para todos aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente para Cristo. Nós vimos aqui, ouviu a pregação e creram. Confessou com a boca e creu com o coração. Verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e dentro de você. E se nós começamos a falar aqui com a importância do Espírito Santo de Deus na criação, no Pentecoste, no nascimento de Jesus foi através do Espírito Santo de Deus, a ressurreição de Jesus foi através do Espírito Santo de Deus, a ação da igreja, dos apóstolos, os milagres, tudo foi através do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito Santo de Deus habita, mora dentro de mim e dentro de você. E muitas vezes, querido, nós estamos desprezando, ou por falta de conhecimento, ou por falta de entendimento, ou por falta de fé, nós desprezamos que Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, mora dentro de você, dentro de mim. A todo lugar que você for, a todo lugar que você estiver, Deus está dentro de você, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, ou seja, Deus, pelo Espírito Santo de Deus, vai com você em todo lugar que você está. Então nós não podemos desprezar, querido, o que Deus nos presenteou quando nós entregamos a nossa vida para Cristo verdadeiramente. E esse Espírito, ele tem muitas funções, já vamos falar sobre isso. E nós lemos aqui em João 14, 17, João 14, 17, na mesma versão, pode deixar NTLH. Olha só, João 14, 17, o mundo não pode receber esse Espírito, está falando do Espírito Santo, porque não pode ver, nem conhecer. Mas nós o conhecem, porque Ele está em vocês e viverá em vocês. O Espírito Santo de Deus, o mundo não pode conhecê-lo. As pessoas lá fora não podem conhecê-lo, a não ser que Ele se revele a eles através de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que vai até a pessoa, traz ela para Cristo, e aqui ela entrega a sua vida para Cristo e o Espírito Santo de Deus começa a fazer morada nesta pessoa. E a partir daí, todos os nossos passos poderão ser orientados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas você precisa saber disso. Você precisa, usar essa autoridade, esse poder, esse instrumento, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus que está em você e em mim, mas que o mundo não pode recebê-lo. Eles não têm. Então, queridos, e muitas vezes você está, às vezes, desesperado por alguma situação, muitas vezes você está sem sabedoria para resolver alguma situação, seja no trabalho, seja no relacionamento com seus filhos, com seus pares, enfim. Mas você pode buscar essa sabedoria, por exemplo, através do Espírito Santo de Deus. Os homens do passado, vamos falar até do Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus foi colocado sob medida, com algum objetivo nos homens do passado. Então, esses homens, como os profetas, receberam o Espírito Santo de Deus, e eram homens cheios do Espírito Santo, que Deus falava através deles, faziam
milagres através deles, pelo Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo de Deus, que nós vimos esses milagres lá com Moisés e tantos outros, nós vimos esse Espírito Santo de Deus, hoje o Espírito Santo de Deus está derramado, agora não é sob medida, ou seja, não é um pedacinho, não é só com um objetivo, ele está derramado sobre a sua vida e sobre a minha vida. E se ele está derramado, querido, nós também poderemos ser usado por Deus, através do Espírito Santo de Deus, os mesmos milagres, e ainda maiores, porque agora ele está derramado em abundância, ele está em pleno na sua vida, na minha vida. Então, se você observar, na realidade, nós estamos desprezando Deus em nós, o Espírito Santo de Deus, porque nós poderíamos estar em maior comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa alcançar todos os propósitos de Deus nesta vida. Então não desperdice mais, querido. Lembre-se, até quando você está em algum lugar fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus está ali dentro de você. Sabe aquela vozinha assim, né? Que diz, ó, não vai, não faça. Às vezes, muitas vezes, pode ser até seu pensamento, mas muitas vezes, essa vozinha no seu interior, muito provável que seja o Espírito Santo de Deus, tentando te livrar do pecado, de armadilhas. Então, Deus, irmãos, nesta noite também quero convidar os irmãos, aumente o seu relacionamento com Deus, converse com o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, busque-o. Você às vezes está em aflição, não sabe quem recorrer, vou ligar para o pastor, pode ligar, não tem problema. Mas você tem Deus dentro de você. Converse com Ele, peça instruções. Às vezes nós oramos, querido, muitas vezes nós oramos como os pagãos, considerando Deus longe. Está falando com Deus como se Deus estivesse longe, lá no céu, como se o céu fosse lá, e está lá no céu. Só que Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de você. Ele não está longe. Você pode estar longe, Ele está dentro de você, e você pode não estar conversando com Ele. Imagine uma situação, você esteja com uma pessoa, chega aqui, Caleb, fazendo um favor, um minutinho, chega aqui, só um minuto, chega aqui, digamos que tem uma pessoa aqui, ó, ele está do meu lado, né? Ele está do meu lado, vamos andando, todo lugar que eu fosse, o Caleb está comigo, todo lugar que eu vou, no banheiro ele está comigo, vou tomar banho ele está comigo, eu vou comer ele está comigo, e eu nem conversasse, nem olhasse na cara dele, então assim, né? Pode sentar, obrigado. Esse é o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. E você, todo lugar que você vai, todo lugar que você está, Ele está com você. E muitas vezes nós estamos desprezando a presença dEle. Porque o Espírito Santo de Deus é muito educado. Ele respeita as suas decisões. Ele respeita. Se você o busca, você o encontra. Mas precisa buscar, precisa se lembrar. Tem um livro famoso aí, conhecido como Bom Dia Espírito Santo, né, que o Benny Hinn, um escritor, um pastor, acho que é canadense, né, que ele é, ele fala que é inglês, mas ele acho que é canadense. Ele, de manhã, toda manhã, falava, bom dia Espírito Santo. Irmãos, é que você está andando com uma pessoa, você está andando com o Espírito Santo de Deus, que é Deus dentro de você. Então, converse com Ele. Irmãos, a todo momento eu aprendi a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando com vocês aqui, e quando eu dou uma paradinha, muitas vezes eu estou perguntando a Deus, o Espírito Santo de Deus, estou pedindo um direcionamento da palavra, estou esperando Ele me falar, para ver o caminho que eu vou conduzir, ministrar a palavra para vocês, porque Ele está dentro de mim, irmãos.
A sabedoria nossa, humana, é muito pequena, é quase que nada diante da sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. No seu trabalho, irmãos, queridos, às vezes você está se enrolando com alguma coisa no trabalho, isso não rende, no estudo, não dá certo, na cozinha, não sei o que, esse trem vai queimar, não sei. Irmãos, peça o Espírito Santo de Deus, me dá uma saída, me dá uma estratégia, me dá uma direção. Isaías 11, versículo 2, na versão ACF. Irmãos, olha só as virtudes do Espírito Santo de Deus. Olha só, Isaías falando, e repousará sobre ele, está falando do Messias que viria, né? E que está sobre nós, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito do Senhor estará sobre ele. Então, o Espírito do Senhor, olha só as virtudes, o Espírito de sabedoria, ou seja, a sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, está em mim, em você. De sabedoria e entendimento. Esse entendimento aí também é discernimento. Então, o discernimento espiritual está em nós, através do Espírito Santo de Deus. O espírito de conselho, então, quando a gente se reúne com casais, as pessoas estão conversando, pede orientação, onde a gente busca o conselho? Claro que é na palavra. O Espírito Santo de Deus nos conduz até a palavra para aconselhar qual que é a melhor orientação, como é que você vai aconselhar os seus filhos, como é que você vai aconselhar alguém, orientar alguém, busque o conselho. O espírito de fortaleza, querido, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de fortaleza, querido, para sermos fortes nos tempos difíceis, para suportar os tempos difíceis. O espírito de conhecimento da palavra, conhecimento das ciências e de temor ao Senhor. Quando nós estamos pleno do Espírito, buscando no Espírito, quando nós estamos tendo intimidade com o Espírito Santo, nós temos temor, querido, das coisas de Deus. Os meninos vieram aqui cantar, né, tocar. Então, quando nós estamos pleno do Espírito, eles não subiriam aqui, não usariam, por exemplo, um instrumento desse aqui para tocar alguma música do mundo, alguma coisa errada. Quando o pregador sobe aqui para ministrar, para pregar, ele tem temor. Esse temor vem através do espírito de temor. Esses dias eu fui um tempo atrás, eu fui participar de não sei se é congresso, uma coisa assim, e o pregador de alta patente aí na convenção, no ministério, não preparou a palavra. Irmãos, não importa quanto tempo eu tenho de crente, está aqui a palavra preparada para vocês. Isso é temor, isso é zelo. Às vezes a gente chega aqui, igual você vê, o Espírito Santo vai mudando, não tem problema. Mas nós temos que ter esse temor, esse zelo, porque nós não vamos falar, eu não estou aqui para falar de mim, dos meus conhecimentos, dos meus entendimentos, da minha doutrina. Eu estou aqui para falar de Deus, de Jesus, da sua palavra, conforme o Espírito Santo me instruir, me orientar, me guiar. Tudo que nós fazemos para Deus precisa ser com temor. O Espírito Santo de Deus, querido, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você peca, você erra, e nós todos somos, a Bíblia diz que nós somos pecadores. Nosso corpo está sujeito à corrupção, corruptível. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence que nós erramos, que nós pecamos,
Quando nós agimos mal com as pessoas, somos injustos. O Espírito Santo de Deus nos incomoda. Mas para isso nós temos que ter intimidade e aprender a ouvir a voz, não resistir ao Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, todos nós aqui somos pecadores. O maior problema não está só em pecar, está em nós não confessarmos o pecado. E muitas vezes não abandonarmos o pecado. Não importa que se você chegou aqui hoje, você tropeçou, você pecou, você errou, mas você precisa conversar com Deus, pedir perdão, e muitos pecados precisam ser confessados ao homem. Lá em Tiago, o livro de Tiago fala que para que a gente seja curado, aqueles pecados que você caiu hoje, aí amanhã cai de novo, depois da manhã você cai de novo, é porque você ainda não foi curado, você pediu perdão, mas você não foi curado. O livro de Tiago nos ensina a confessar o pecado ao irmão, né? Melhor confessar ao irmão maduro na fé, ao pastor, ao líder de célula, confessar o seu pecado, a pastora, as irmãs, para que você seja curado, para não ficar tropeçando e cair no mesmo pecado, porque falta cura. Muitas vezes, querido, nós queremos vencer as tentações na força do nosso braço. Irmão, não tem como. Você pode até resistir por um tempo. Por um tempo você consegue resistir. Olha só, se você olhar as pessoas do mundo, tem pessoas que fumaram a vida inteira, aí é detectado nele alguma enfermidade muito grave, sei lá, um câncer, aí ele para de fumar. Então você vir para a igreja, fumava antes de parar de fumar, pode ser uma grande coisa ou não. Ah, eu bebia antes, agora não bebo mais, pode ser uma grande coisa ou não. Porque pessoas também que foi detectado algum tipo de enfermidade, uma cirrose, sei lá, é obrigado a parar de beber. E para de beber, mas não foi liberto. Então, há pecados que nós precisamos curar. Se você está sendo muito tentado no mesmo pecado, então sente com o seu pastor, sente com o seu líder de células, sente com a pastora e confesse o seu pecado, para que você seja curado. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Muitas vezes, querido, nós estamos orgulhosos, achando assim, o que será que o irmão vai pensar? O que será que... Irmãos, desça do seu orgulho, se humilhe aos pés do Senhor. Todas as vezes que alguém chama à frente e pergunta, né, um pecador vem à frente, eu vou à frente, porque eu sei que eu sou pecador. Aí quando você confessa, você admite que você é um pecador, uma pecadora, você está confessando a Cristo e seu pecado está sendo perdoado ali. Você é renovado, renovada. Nós lemos aqui, né, foi falado aqui também, que o Espírito Santo de Deus, ele nos purifica, ele nos lava, é como se fosse uma lavar com água. Você está sujo, né? Imagina que o pecado é a sujeira, ele nos lava, ele nos purifica dos nossos pecados. Então nós precisamos nos mergulhar no Espírito, para que nós sejamos lavados, purificados do pecado. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, isso acontece. Os seus pecados, os meus pecados passados são regenerados, lavados. Olha que bacana. E é Ele também que nos transforma numa nova natureza. Antes de nós entregarmos a nossa vida para Cristo, a nossa natureza era do homem caído. Lembra? O homem caído. Depois de Adão, o homem, todos que nasceram para cá agora, são homens e mulheres caídos, pecadores. Você vê uma criança ali, minha netinha, você fala, não, pastor, tão bonitinha, né? É tal, tão inocente. Não, já nasceu, vem de uma natureza caída, homem caído, pecador. Então, nós aprendemos que nós, por meio de Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus, nós somos santificados. Nós precisamos nascer de novo. Ou seja, nós recebemos, quando nós entregamos a vida para Cristo, que o Espírito Santo vem em nós, nós agora recebemos uma nova identidade. Você não é aquele homem, aquela mulher pecadora, ela vivia cheia de pecado. A sua identidade, quem sabe lá no mundo você não tinha pai, você não tinha mãe. Quem sabe no mundo, querido, você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, não sei. Agora essa nova identidade, nós temos um pai que é Deus.
Agora todos nós aqui temos um único Pai. Você tem os seus pais carnais, mas nós temos um único Pai, que é Deus. Recebemos uma nova genética, uma nova identidade. E pelo processo que o Espírito Santo de Deus, processo de santificação, nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, até nós ficarmos, vamos sendo transformados, até nós ficarmos cada dia mais parecido com Jesus, mais parecido com Jesus, querido, a nossa imagem, ser a imagem de Cristo Jesus. Olha, querido, outra coisa importante, o livro de Gálatas 5 fala das obras da carne e as obras do Espírito. Perdão, as obras da carne e o fruto do Espírito. Qual que é a diferença? As obras fala de ações, de serviço, de atitude. Você faz ou deixa de fazer, são obras. Os meninos vieram aqui e ajeitaram as cadeiras da igreja, uma obra. Cantar pode ser só uma obra, pregar pode ser só uma obra. Mas o fruto do Espírito tem a ver com relacionamento. Gálatas 5, versículo 16, na versão ACF. Olha bem, querido, o que a Bíblia está nos dizendo, nos ensinando. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, olha só, andai em e não cumprirei as concupiscências da carne. Olha só, quando nós andamos no Espírito, nós conseguimos vencer os desejos ardentes da nossa carne. Você pode dizer não para uma prostituição hoje, pode dizer não para uma prostituição amanhã, mas se você andar em Espírito, viver em Espírito, estiver em comunhão com o Espírito, você vai vencer as tentações da sua carne. Versículo 17, continua aí 5:16, agora 5:17. Olha só, olha por quê, olha só como está claro isso aí, querido, está claro, não tem dúvida, porque a carne cobiça contra o Espírito, ou seja, a nossa carne e o Espírito contra a carne, esses se opõem um ao outro. Então, querido, a minha carne, ela deseja, ela cobiça o pecado, a tua carne cobiça o pecado, só que o Espírito, ele se opõe à sua carne, através do meu Espírito. Você sabe que nós somos corpo, está aqui, físico e tal, corpo, nós somos alma, nosso intelecto, nosso sentimento, e o Espírito que mora dentro de nós, o nosso Espírito, nós temos um Espírito, e o Espírito Santo de Deus se comunica com o meu Espírito. A minha carne, ela se comunica com o exterior. Eu estou falando, a minha voz, eu estou gesticulando, a minha carne está comunicando aqui meus gestos. O meu intelecto, a minha alma, eu me comunico comigo mesmo. Estou pensando aqui, né? Você está deitado, fica pensando, viajando na maionese, você está se comunicando com você mesmo. Agora, meu espírito, ele se comunica com Deus. O Espírito Santo de Deus se comunica com o meu espírito. Olha que maravilha, queridos. Então, o Espírito, ele se opõe à minha carne. A carne se opõe ao Espírito Santo. Então, a carne quer que eu peque e o Espírito Santo de Deus quer que eu viva em santidade. Então, se eu sou um homem, se você é um homem ou uma mulher espiritual, que anda pelo Espírito, que está cheio do Espírito, você vence as tentações. Agora, se eu
sou um homem carnal, que eu ando pelas obras da carne. Eu não oro, ou oro muito pouco. Eu não leio a Bíblia, eu leio muito pouco. Eu não ouço pregação, eu não louvo a Deus, ou muito pouco. Então, o que está normalmente no comando na minha vida é a carne, ou o meu intelecto. E eu acabo tropeçando no pecado. Porque você é um homem carnal, ou um homem intelectual, vamos dizer assim, que anda só pelos seus próprios pensamentos, suas próprias vontades. Então, como que vence o pecado, pastor? Simples. Se encha do Espírito. Ande pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Busque o Espírito. Olha a importância do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, quando a gente vai tendo intimidade, ele vai te libertando da cobiça, das tentações. Ele vai te libertando. Aquele pensamento, né, mal, aquela coisa ruim que você, aquele pecado, aquilo não te perturba mais como antes, porque o Espírito Santo, né, te libertou na sua mente. Hoje, por exemplo, as maiores tentações que há no nosso meio, vamos dizer assim, no mundo, é sexual. É ou não é? Tudo que você pega tem a ver, tudo que você vai ver na internet, tudo tem a ver com sexo, tudo está te levando só para esse pecado. Os jovens, principalmente, já têm a sua natureza, né? Os hormônios estão ali, a flor da pele. Como é que vence isso? Pelo Espírito. Seja cheio do Espírito. E o Espírito te liberta na sua mente. Quando você está liberto na sua mente, querido, é muito maravilhoso. Eu posso abraçar as irmãs, eu posso abraçar os irmãos, porque o Espírito Santo de Deus me libertou, querido. Quando eu abraço, eu não estou tirando casquinha, porque o Espírito Santo de Deus me libertou. Olha que lindo, querido. Olha que maravilhoso. Isso, pastor, como aconteceu isso? Não sei. Um dia eu dormi cheio de desejo, de pecado. No outro dia, por estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, no outro dia eu estava liberto. Completamente liberto. Então é através do Espírito Santo de Deus, queridos. Você que está sendo tentado aí em diversas áreas, inclusive nessa área, vai orar, vai buscar, vai ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te libertar. Muito interessante, queridos, porque nós passamos, querido, por um processo. Como é que o fruto do Espírito, olha só, vou ler o fruto do Espírito, né? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Como é que essas coisas são produzidas em nós? Nós dissemos aqui, é através do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, com intimidade com Deus. E como é que Deus trabalha em mim e você, para que a gente vai sendo transformado, para que o fruto é resultado. Você vê uma árvore, né? E você planta uma semente, ela cresce, dá folhas, depois dá flores e tal, depois vem um fruto e o fruto amadurece. Então fruto é resultado. Você pegou uma semente, agora o resultado é uma fruta, vamos dizer assim, um fruto. Então é resultado. Como é que o fruto do Espírito é produzido em nós? Romanos 5, versículo de 2 a 5. Nós entramos a Cristo pela fé. Depois nós começamos a passar por tribulações. Muitas vezes, querido, você está passando por tribulações, está desesperado. Mas eu estou indo na igreja, eu estou servindo a Deus. Por que eu estou em tribulação? Mas eu estou fazendo não sei o quê, eu estou orando. Porque, olha só, a tribulação
produz paciência, ou seja, Deus está produzindo em você paciência. Então a tribulação vai levar você a ter paciência. A paciência produz experiência. A experiência traz esperança. Olha o processo. Então você começou com tribulação, está na prova. Por que eu estou na prova, pastor? Porque Deus está produzindo. Olha só. E no final, a experiência, na experiência vimos que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, a finalidade das tribulações, muitas vezes, é produzir em você, em mim, esse fruto do Espírito, que é o amor de Deus, não é o amor humano. Você já reparou quando você está na prova, você fica humildezinho? É ou é? Quando Deus está te abençoando, você fica todo se achando, né? Aí quando você entra na prova, você vai ficar murchando, fica humilde. É ou não é? Porque Deus está produzindo em nós paciência, experiência. E por fim, depois da prova, o amor de Deus. Quando você é perseguido, quando você é caluniado, você entra numa prova, numa angústia, numa raiva às vezes, né? Está de torcer o pescocinho daquela pessoa. E às vezes é de dentro da sua casa, às vezes é de dentro da igreja, às vezes é o pastor. Você está doido para torcer o pescocinho do pastor, que o pastor às vezes é duro na palavra, mas que Deus está produzindo em você o amor, a temperança. Eu sou sanguíneo, irmãos. Quanto Deus tem tratado comigo, né, para que eu controle, né, me controle, não responda. Há um tempo atrás, não tem muito tempo, eu fui levado, vamos dizer assim, a um tribunal, e me julgaram, me condenaram, me caluniaram, e Deus me segurou. Sabe o que eu fiz, querido? Eu não abri a boca, eu não me defendi, mas não é porque eu sou o cara não, porque a vontade que eu estava é torcer o pescocinho deles, porque o Espírito Santo de Deus me deu essa temperança e a sabedoria para que eu fiquei calado. Eu me calei, porque a Bíblia diz que é Deus que nos justifica, e Deus vem me justificando de lá para cá, e essas pessoas que foram ao tribunal hoje estão todas caídas, destruídas, envergonhadas, humilhadas, sem eu nunca precisar de abrir a minha boca para me defender. No máximo, conversando com a minha esposa, às vezes alguma coisa com meus filhos. Então, queridos, Deus permite as tribulações para que você amadureça, para que você cresça e o amor de Deus seja produzido em você, você se torne uma nova pessoa, cada dia mais parecido com Cristo. Já estou um tempinho falando, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre o Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder e autoridade para a gente testemunhar, pregar a palavra, vir aqui à frente pregar a palavra, querido. Você pode vir aqui pregar, por exemplo, os irmãos são inteligentes, estão fazendo faculdade, por exemplo, não só eles, mas, né, pode pegar um estudo aí na internet, na inteligência artificial e decorar. Por exemplo, nós tivemos lá o acampamento, aí pediram que eles estudassem sobre Josué, não foi isso que estudaram? Então os irmãos que são inteligentes vão fazer prova, estuda, decora tudo ali sobre Josué, mas isso pode não significar que ele está vivendo uma vida e tem aprendido a viver uma vida de obediência, como Josué, por exemplo, uma vida de lealdade, como Josué, lealdade ao seu líder, Moisés, lealdade a Deus. O fato de você, no seu intelecto, você saber muita coisa, pode ser muito bom, e a gente tem que estudar mesmo, é necessário que estude mesmo a palavra, mas isso pode ser nada, só uma falsidade. Sabe, tem pessoas que estudam a Bíblia, e sabem muito de Bíblia, só para nos combater.
Tem pessoas que estudaram teologia, formaram em teologia, e são sacerdotes de outras religiões. Ou seja, não tem o Espírito Santo de Deus, porque não tem entendimento da palavra, não vive de acordo com a palavra. Então o intelecto nós temos que estudar assim, mas pode não ser o suficiente, porque nós temos que viver pelo Espírito. Olha, irmãos, que bacana foi Paulo. Paulo, ele vivia, Romanos 1, eu vou terminar aqui para não ficar muito longo, Romanos 1, versículo 9, olha só, todo mundo aqui concorda que Paulo era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus usou no ensino da palavra, Deus usou a formar outros líderes, Deus usou Paulo nos milagres. Romanos 1, versículo 9, deixa eu ver qual versão está aqui, a gente lê a mesma coisa. ACF, põe na versão ACF, Romanos 1, versículo 9. Depois nós vamos ver o 10 e o 11, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo, como que Paulo servia a Deus? Como é que Paulo servia a Deus? Então presta atenção, para aí só um minutinho, segura aí. Irmãos, nós podemos servir a Deus, como a gente estava falando aqui nisso, na carne. Por exemplo, os irmãos vieram cantar aqui, poderiam vir só na carne, vamos lá cantar, é legal, a igreja lá, nós vamos lá, o pastor vai pagar uma pizza para nós depois aqui, olha que bacana, né? Poderia ter vindo só na carne, e você servir a Deus na carne, vamos arrumar a igreja, vamos fazer, pode ser só na carne, vamos cozinhar, estavam lá as irmãs cozinhando, pode ser só na carne, os irmãos estão ali na colhida, pode ser só na carne. Alguns irmãos, pode servir a Deus só no intelecto. Eu sou teólogo, estudo bastante, falo da palavra e tal, mas é só no meu intelecto, não é no meu espírito. Paulo aqui, servia a Deus em meu espírito, ou seja, no espírito dele. Nós somos, lembra? Corpo, alma e espírito. Então nós precisamos servir a Deus em espírito, no meu espírito, porque o Espírito Santo de Deus vai me conduzindo, e nós vamos ver, querido, que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando de dentro para fora. Vamos ver agora, continuando aqui, no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Põe agora o 10, fazendo favor. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela o quê? Se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Espera um pouquinho aí. Irmãos, Paulo servia a Deus no Espírito, não na carne. Primeiro lugar, no Espírito. A nossa carne precisa ter as consequências de ser controlada pelo Espírito. O meu intelecto também. Mas, em primeiro lugar, ele servia a Deus no Espírito. E ele andava, olha só, se você vê o 11 aí, põe o 11, por favor. Põe o 11, versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Deixa aí, a fim de que sejais confortados. Paulo estava querendo ir a Roma, estava aqui, livro dos Romanos, ele queria ir a Roma. Mas ele só ia se fosse vontade de Deus. Quem serve a Deus em espírito, anda segundo a vontade de Deus. Quem serve a Deus no seu intelecto, vive e faz e anda segundo a sua própria vontade, o seu próprio pensamento. Quem serve a Deus somente na carne, vive em contendas, em divisões, em orgulhos, em vaidades. Está servindo a Deus na carne. Mas quando nós servimos a Deus, a Bíblia diz que nós sejamos santificados em espírito, em alma e em corpo. Ou seja, a santificação começa de dentro para fora, no espírito. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo,
Depois o Espírito começa a trabalhar, aí a nossa mente também vai sendo santificada. E depois a nossa carne é transformada. A minha carne agora não está sujeita à prostituição. Meus olhos, a minha voz, meus ouvidos, porque eu estou sendo transformado, porque eu estou andando com o Espírito, eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu vivo pelo Espírito, eu busco um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. O meu corpo está no controle do Espírito, não é o corpo meu que está no controle da minha vida, mas o meu Espírito, porque ele é alimentado, ele controla a minha carne, meus desejos carnais, ao invés de querer, sou sanguíneo, torcer o pescoço de alguém, agora eu, em vez de querer torcer o pescoço de alguém, eu quero abraçar, eu quero perdoar, eu quero amar a pessoa, eu amo a pessoa, mas não é porque eu sou o cara não, ou você é a cara não, é porque o Espírito Santo de Deus me transformou, me traz temperança. Entenda, queridos, eu estou te convidando hoje, Deus está te convidando aqui, mude de vida, comece a buscar o Espírito Santo de Deus, seja transformado, se encha do Espírito, deixa o Espírito conduzir a tua vida, não ande segundo a tua vontade, mas segundo a vontade de Deus. É bacana, os jovens estão estudando aqui, fazendo faculdade, estudando, sonhando, bacana, tem que sonhar mesmo, fazendo planos para casar, para ser um profissional, aleluia, bacana, mas tudo isso poderá se transformar numa grande frustração, se o seu sonho, jovens, se os seus planos não coincidir com os sonhos e os planos de Deus, com a vontade de Deus, se coloque na posição, como Paulo, de fazer, de andar no centro da vontade de Deus. Você quer ir, mas às vezes não vai, porque Deus não permitiu. Você não quer ir, mas às vezes você vai ter que ir. Não é porque Deus está te obrigando, porque é vontade de Deus. Quando nós chegamos aqui em Paulacanga, nós viemos só acompanhando os irmãos. A igreja era lá onde é o banco, Cicobi. A gente veio só acompanhando os irmãos. E estava chovendo à noite. Aí minha esposa falou assim: eu nunca quero vir morar nesse lugar. Chovendo, de noite, né? Chegando na entrada lá, a nossa entrada aqui na nossa cidade não é uma entrada bonita, né? É lá na entrada que ela falou: nunca quero vir morar nesse lugar. Poucos dias depois, Deus nos revelou e nos trouxe para cá. Você acha que nós viemos, você acha que ela veio com tristeza? Olha a carinha dela de alegria. Nós viemos com alegria, porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, os nossos planos. Nós estamos aqui como Paulo, aprendendo com Paulo, fazer a vontade de Deus, queridos. Então, meus amados, eu quero terminar, amados, convidando você, para você servir a Deus no Espírito, se encher do Espírito, pregar no Espírito, tocar, cantar no Espírito. Os irmãozinhos estavam cantando, tocando lá no acampamento dos jovens. Hoje eu não estava lá, mas ontem, no momento, o Henrique disse que hoje também foi assim. Ontem, de repente, o Espírito foi tomando conta do ambiente lá. Então, isso é cantar, louvar, adorar no Espírito. E o Vitor ainda teve uma visão, viu? O Vitor teve uma visão, meu filho teve uma visão. Ele viu uma pomba enorme lá, andando, na hora que você estava louvando, adorando, andando sobre o lugar, e saía com uma luz enorme, e saía algo assim daquela pomba, ou seja, o Espírito Santo de Deus pairava sobre aquele lugar naquela hora. É isso que Deus espera de mim e de você, querido. Tudo que fizer, faça para a honra e para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, irmãos, vou contar, você não conta para ninguém.
busca o Espírito Santo de Deus lá no seu estudo. Você vai fazer prova. Busca do Espírito Santo de Deus. Não seja sem vergonha no estudo e vai querer que ele também responda para você lá. Não. Estudo, faça a sua parte, que ele vai fazer você lembrar. Irmãos, quantas situações eu já tive que eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas o Espírito Santo de Deus me deu estratégia, me trouxe discernimento, entendimento. Eu fiz a prova da OAB, irmãos, eu fiz a prova da OAB com 50 anos, não é mais jovem, não tem uma cabeça de jovem para decorar aqueles trem. Irmão, você já viu a grossura que é o livro de lei? Como é que decora? Irmão, se você errar na prova da OAB uma vírgula, você não entender a vírgula ou um i, você bomba. Como é que eu ia passar, irmãos? Falei, Jesus, se o Senhor não me socorrer. E Deus me deu sabedoria. Eu fiz a minha parte, estudei, mas me deu sabedoria. E me fez lembrar, porque você começa a estudar depois que você passa, né? A gente sempre começa a estudar a um pique, né? Depois a gente esquece um pouco mesmo. E quanto mais velho também, mais fácil a gente esquece. E Deus me fez lembrar. Passei na teórica, depois tinha prática. Irmãos, não é mérito meu, não. Você está pensando que é mérito meu? Não é. Eu comecei a estudar um dia antes da prova, o Espírito Santo me fez ouvir. Tem uma escola que dá um estudo, né, sobre o intensivão ali, para a prova da OAB, e eu passei o dia antes todinho, até a noite, o dia inteiro, ouvindo, estudando aquilo ali. Aí quando veio a prova, caiu o quê? As questões que eu tinha estudado. Oh, glória à prova prática. Quem pode fazer isso, irmãos? Só Deus. Se você tem esse Espírito Santo de Deus em você, por que está desperdiçando? Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração com os irmãos.